Olá pessoal, bem-vindo ao canal para mais uma sequência de estudos, a nossa continuação do nosso estudo sobre geometria analítica, resolução de exercício sobre equação da reta. Então, essa aula ela é fundamentada em cima desse assunto. Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no canal, dessem uma força para o canal, deixassem seu like, seu comentário para que o canal possa crescer cada vez mais. Então, a questão de número 7 da nossa sequência de exercícios tem a ver com equações paramétricas e a equação, no caso, que ele está pedindo aqui, é a equação segmentar. Então, veja, dadas as equações paramétricas, paramétrica no caso aqui eu tenho uma reta R, veja que o x ele está em função de um parâmetro t e o y está em função desse mesmo parâmetro t. Está pedindo aqui na questão a equação segmentária. Então, é preciso que entendamos uma coisa. Quando se refere à equação paramétrica, eu tenho aqui a reta R, vejo que ela está escrita como sendo x em função de t. Eu tenho aqui 10t menos 2. E tenho o y também em função de t, que ele é igual a 3t. Então, o que nós vamos ter que fazer para encontrar essa equação segmentária? Lembrando a vocês que a equação segmentária ela tem o seguinte formato. A equação segmentária tem a seguinte forma. X sobre p mais y sobre q, tudo isso aqui igual a 1. Então, essa aqui é a forma segmentária de uma reta. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer é isolar. O primeiro passo é escolher uma dessas equações, ou x ou y, e fazermos o isolamento do t. Nesse caso, nós vamos escolher o t aqui para isolar. Vamos escolher a equação número 2. A equação número 2 que nós temos aqui, essa é a equação 2i e aqui é a equação 1i. Então, na equação 2i que nós temos o seguinte. Só um instante. Nós temos aqui na equação número 2 o y igual a 3 vezes o t. Então, isolando o t daqui, isolando 3t igual a y, fazendo isto, nós vamos ter que o t ele é igual ao y dividido por 3. Multiplicou de um lado e dividiu do outro. O que eu vou fazer agora? Vamos pegar esse t, que ele está aqui, o x está em função dele. Então, na primeira equação, nós temos x igual a 10 vezes t menos 2. Então, o que nós vamos fazer? Vamos substituir o valor do t, que na realidade aqui é y sobre 3. Então, você vai colocar y sobre 3 no lugar do t, menos 2. Aqui nós vamos ter igual a 10y dividido por 3, menos 2. Vamos tirar o MMC no caso aqui. O nosso MMC, se nós observarmos aqui, nós vamos ter o MMC como sendo o 3, porque nós temos um aqui embaixo. Então, tirando o MMC, nós vamos ter o seguinte cálculo. Aqui vai ficar 3 vezes x, nós vamos ter 3x. 3 por 3 aqui vai ficar 10y. E 3 vezes 2 nós vamos ter aqui 6. Vamos levar tudo para o primeiro membro, somente a variável. A primeira coisa que nós temos que observar na segmentária é que nós temos o termo independente, ele fica no segundo membro e ele é igual a 1. Então, aqui nós vamos ter 3x menos 10y. Nesse caso, o menos 6 ele já fica, porque ele é justamente o termo independente. O que nós temos que fazer agora é transformar esse menos 6 que nós temos aqui, transformar ele em 1. E como é que nós vamos transformar ele em 1? Dividindo isso aqui tudo por menos 6. Então, quando eu divido tudo por menos 6, o primeiro passo é dividir todos os termos por menos 6. Nesse caso, nós vamos ter aqui, veja também um detalhezinho importantíssimo aqui, é que o x está acompanhado de 1 e o y também. E que esse termo central aqui, ele tem termo com sinal positivo. Então, aqui a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer logo essa divisão. Essa divisão aqui no caso da simplificação, vamos simplificar por 3, simplifica por 3 embaixo. Então aqui vai ficar 3 por 3, que vai dar 1, vai sobrar x. Aqui embaixo vai ficar menos 6 dividido por 3, aqui vai ficar menos 2. Vamos fazer agora o jogo de sinal logo menos com menos para encontrarmos esse mais. Então aqui no caso vai ficar mais. Aí fica 10y dividido por 6 positivo, igual menos 6 por menos 6, nós vamos ter 1. Aí observe que nós já encontramos o que nós estávamos querendo. Agora o próximo passo é fazer 1 aqui no lugar do quem? Do y. Nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos simplificar tudo por quanto? Vamos simplificar tudo por 10. Simplifica tudo por 10, tanto em cima como embaixo.
veja o que nós vamos encontrar. Aqui vai ficar x sobre menos 2, mais 10 dividido por 10, vai sobrar 1, vai ficar y. E aqui nós vamos ter 6 dividido por 10 no termo fracionário. Tudo isso aqui igual a 1. E se observarmos essa fração aqui, ainda dá para a gente simplificar ela por 2. Então, resumindo tudo, nós temos que ter o 1 aqui perto do x, o 1 perto do y, o sinal de mais e a unidade. Então, temos tudo isso aqui. Nós vamos ter, resumindo, ficaria x sobre menos 2 mais y sobre quem? Aqui nós vamos ter uma fração, aqui vai ficar 3, só um instante. Aqui vai ficar 3 dividido por quanto? 3 dividido por 5. Isso aqui tudo igual a 1. Se nós fôssemos procurar o P na realidade seria quem? É o que está perto, embaixo do x. O P seria menos 2. E o Q na realidade aqui é o que está embaixo do denominador, como denominador do y. Nesse caso aqui nós teríamos 3/5. Então veja que a questão de número 7 desse exercício é esse cálculo. Na ação do nosso exercício, vamos ver a questão de número 8. Na questão número 8 está pedindo que nós determinamos uma equação. Eu tenho aqui uma equação geral. A partir dessa equação geral, que é denominada de equação geral da reta S, 3x menos 5y mais 18, determinar a equação reduzida da reta, que é paralela a essa reta S, que passa por esse ponto menos 2 e 5. Então nós temos aqui a seguinte condição, para que duas retas que elas sejam paralelas, nós temos aqui o eixo do x, e eu tenho aqui a reta R, e aqui eu tenho a reta S. O coeficiente, o ângulo de inclinação dessa reta R é α1. O ângulo de inclinação dessa reta S é α2. Então, nós temos o coeficiente angular dessa reta R, que é o MR, ele é tangente de α1. O coeficiente angular MS dessa reta S, formada pelo ângulo α2, é a tangente de α2. Conclusão, que a observação aqui, o α1 e o α2, eles são congruentes, ou seja, eles são iguais. Qual é a consequência dessa afirmativa? Se o α1 e o α2 eles têm a mesma inclinação, logo a conclusão que nós chegamos é que o MR, o coeficiente da reta R, ele é igual ao coeficiente angular da reta S. Então, nesse caso aqui, nós temos o MR igual ao MS. Então, para encontrarmos essa reta que é paralela, vamos denominar, por exemplo, eu já tenho a reta S aqui, vamos denominar como sendo a reta R. Então, para encontrar essa reta R, ela tem na sua forma reduzida, nós temos y igual a mx mais q, lá da teoria. Então, essa reta R, ela passa por quem? Ela passa pelo ponto P, 2 e 5. E tem o coeficiente angular, a partir dessa condição, o coeficiente angular dessa reta R, que é o MR, ele é o mesmo coeficiente angular da reta S. Então, eu já tenho um ponto e só estou precisando aqui no caso do coeficiente angular MR. Então, como é que eu vou encontrar, professor, o coeficiente MR? Encontrando o MS, porque nós temos aqui no caso a reta S. Então, partindo dessa reta S, é que nós vamos encontrar o coeficiente angular. Então, nós temos aqui 3x menos 5y mais 18, isso aqui igual a quem? A zero. Encontrando aqui, para encontrar o coeficiente angular, nós vamos isolar o termo y. Então, aqui vai ficar menos 5y igual, esse que está mais, vem para cá, menos 3x, e esse que está mais 18, vem para cá, menos 18. Vamos multiplicar isso aqui por menos 1, logo nós vamos ter 5y igual a 3x mais 18. Isolando aqui no caso y, nós vamos ter 3x sobre 5 mais 18 sobre 5. Lembrando a vocês que o coeficiente angular da reta R é o mesmo da reta S, e o coeficiente angular da reta S nesse caso aqui, ele é 3/5. Então, o que eu vou fazer agora? Nós temos a conclusão de que o meu MR, o nosso MR aqui no caso, ele também vale 3/5, porque esses ângulos de inclinação é o mesmo. Então, o próximo passo agora é encontrarmos o que nós definimos como sendo a equação reduzida da reta R, no caso aqui.
Vamos usar a relação fundamental que nós temos, a equação fundamental, que y menos y0 igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x0. O nosso y menos o y0, no caso aqui é o 5. O nosso coeficiente angular que nós encontramos do MR é 3 quintos. Isso aqui multiplicado por x menos o x0 aqui no caso, menos daqui do menos 2 com menos daqui da fórmula vai ficar 2. Y menos 5 igual 3 quintos vezes x, nós vamos ter 3x sobre 5. E 3 quintos vezes 2, nós vamos ter 3 vezes 2, 6 quintos. Como nós estamos querendo a equação reduzida, vamos tirar o MC aqui para ficar mais fácil. Ou então isolar logo, nesse caso aqui, o coeficiente, jogar logo esse termo independente para o outro lado. Então o y vai ser igual a 3x sobre 5 mais 6 quintos. Esse aqui que está menos vem para cá, mais 5. Nesse caso, o y vai ser igual. Tiramos aqui no caso, só um instante, 5. O MMC entre esses termos do segundo membro, que nós já sabemos que vale 5. Aqui vai ficar 5 por 5, vai ficar 3x. Aqui nós vamos fazer 5 por 5, que vai dar 1 vezes 6 é 6. 5 por 1 dá 5, 5 vezes 5 dá 25. Logo, o nosso y vai ser igual 3x sobre 5, o número ficaria 6 mais 25, aqui vai ficar 31 sobre 5. Encontramos aqui, de fato, a equação reduzida da nossa reta R que estava sendo procurada. Então, fechamos aqui o nosso estudo sobre o estudo da reta, sobre essa parte introdutória. Essa sequência de exercícios serve de auxílio para vocês resolver as questões que, porventura, vão aparecer na avaliação que nós vamos fazer em breve.